Então, dando continuidade ao livro do Pietro Baldi, né? Nós estamos no capítulo 82, né? Evolução do amor. No alto, como ponto limite da evolução humana, está o amor divino. Ao homem mediano, só podemos pedir a maior aproximação admissível por suas capacidades de concepção e suportável por suas forças. Nas gradações infinitas das aproximações à perfeição, cada um em seu nível procurará embelezar e elevar ao máximo instintos e paixões. A meta, seja aquela super-amor alcançado pelos grandes, eleve-se o humano para o divino em sucessivas destilações que derrubam embaixo e reconstroem cada vez mais alto. Ascensão das paixões, que faz parte da elevação de toda a personalidade, de uma transfiguração do eu. Por isso, o vínculo substancial de qualquer união de amor deve ser ele próprio. Sem amor, tudo é nada, reduzindo-se a uma forma de prostituição, ainda que rivalidada por todas as sanções religiosas e civis. É interessante que ele coloca sobre a questão de cada um no seu nível, né? Nada além da sua capacidade, né? Isso me lembra a questão quando o jovem pergunta para Jesus o que precisa para entrar no reino dos céus, e Jesus, o que está escrito na lei? Amar a Deus, e está escrito, estava escrito no Antigo Testamento, né, no judaísmo. Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo seu coração, com todo o seu entendimento. Com nada além da sua capacidade. Mas eu achei bem interessante como ele reforça aqui, da mesma forma que a carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, que sem amor, né, o Paulo diz que sem amor o nada seria. E ele frisa aqui bem, sem amor tudo é nada. Né, a importância do amor em todas as relações. E assim, e pode soar forte, né, dizer que sem amor tudo se torna uma forma de prostituição, mas pelo meu modo de ver, se a gente não encarar tudo com amor, deixar os pré-julgamentos, os preconceitos, o achismo, as famosas frases, né? Eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu acredito que é assim, eu tenho a impressão que é assim, né? Que é a mania que a humanidade tem, né? De sempre ter a necessidade de emitir uma opinião sobre as coisas, como se entendesse de fato o que está ao seu redor, e olhasse tudo com amor, com simplicidade, com humildade, assumisse a sua ignorância perante a tudo que vive, a tudo que borbulha ao nosso redor, a vida seria mais tranquila e o nosso caminhar mais rápido. E eu acho muito, muito importante isso que ele fala aqui, porque sem amor, as coisas seguem só a regra, como ele fala, todas as sanções, mesmo seguindo as sanções religiosas e civis, né, o pessoal achando que está tudo certo porque está seguindo a lei dos homens, está tudo errado. Se não for por amor, e somente por amor, a gente pode achar que está tudo certíssimo, mas está tudo errado. A forma não pode criar a substância, de que depende a felicidade dos filhos e o futuro da raça. As formas de amor elevam-se gradualmente, e cada ser, desde o animal ao selvagem, ao homem culto ao intelectual, ao gênio, ao santo, ama diferentemente, de acordo com as qualidades e o grau de perfeição que tem atingido. Com a ascensão do tipo, transforma-se a expressão do amor a maior força do universo.
sempre presente em qualquer altitude. Suas funções, desde as mais simples nos seres inferiores, a de multiplicar a espécie, enriquecem-se e se complicam numa quantidade de novas tarefas. Desenvolve-se em amplidão de ações. A fêmea transforma-se em mulher, o macho em homem. A atração sexual se engrandece no amor materno, que se diferencia e enriquece nas formas de amor paterno, filial, familiar, nacional, humanitário, até ao altruísmo, à abnegação, ao martírio. A mulher transforma-se em anjo, o homem em santo. Nessa expansão do amor, há uma contínua reabsorção do impulso socialmente desagregante do egoísmo, ou emanação, que a ele substitui as forças socialmente construtivas do altruísmo. A função do amor é criar, conservar, proteger. Seu desenvolvimento exterioriza e intensifica todas as defesas de uma vida cada vez mais complexa. Essas ascensões não são sonho estéril, mas contêm a gênese das forças de coesão do organismo unitário da futura sociedade humana. Altruísmo necessário num mundo mais evoluído, mesmo que possa parecer utopia hoje, em que por vezes é um esforço extensível apenas ao restrito círculo familiar. Reabsorção do egoísmo pelo amor, inversão de impulsos, que é somente um momento do processo de inversão das forças do mal em bem, da dor em felicidade. O egoísmo é restrito, seu separatismo o isola e limita-lhes o gozo. A ascensão do amor transforma-o por expansão contínua em sempre maior capacidade de gozar. Nas alegrias presas ao denso meio da matéria, existe alguma coisa que cansa e desgasta nos atritos, mais rapidamente que nas alegrias livres do espírito. Você só lê de novo para eu pegar melhor o que ele quis dizer com isso. Nas alegrias presas ao denso meio da matéria, existe alguma coisa que cansa e desgasta nos atritos mais rapidamente que nas alegrias livres do espírito. Tá, agora. Né? Que as alegrias efêmeras, né? São os prazeres efêmeros que é próprio da matéria, ele desgasta rapidamente, né? E é diferente das alegrias livres do espírito. E, de fato, quando a gente... coisas que são extremamente duradouras dentro da gente, né, são aquelas que não são as coisas ligadas ao mundo físico, né? Esse é muito passageiro. E como se diz, a pessoa sempre precisa mais. Por exemplo, a bebida. A pessoa cada vez precisa de mais para ela estar numa sensação de prazer, né? E por quê? Porque ela é muito circunscrito temporalmente, né? Enquanto que as questões, as conquistas espirituais, elas duram e ela não, como se dizer, ela não desgasta internamente, né? Eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou no carro, no trânsito. Não, estamos sim. Eu acho assim, me lembrando das questões de família, né? Como que essa questão do amor familiar, né? Que acaba sendo muito desgastante também. Justamente por isso que você está falando, né? Porque a gente vê até essa guerra aí toda, né? Que todo mundo fala, a guerra fratricida, né? E como que as relações familiares, às vezes, geram... que deveriam gerar amor, né? Mas esse dia a dia, essa constante coisa que é muito difícil, né? Da gente ver, né? A gente vê, às vezes, famílias e relações, casamentos, tá? Se deteriorando, né? Justamente por isso, né?
Sim. Mais acima, né, ele fala, né, desse amor, né, que vai desenvolvendo, ele vai se transformando em altruísmo. Então, é uma coisa que talvez a gente hoje ainda não entenda o nível que a gente vai alcançar nesse amor, mas ao que parece, né, que através do Pietro Baldi, sua voz precisava dizer para a gente, quanto mais a gente entender a importância do amor, menos a gente vai se importar com a gente. Por isso que ele vai se transformando nesse altruísmo, que a gente começa a fazer tudo pelo coletivo. Não é que a gente perca a nossa individualidade, mas a gente começa a entender melhor que a gente só vai funcionar bem, a gente só vai atingir essa felicidade que a gente tanto busca se todo mundo ao nosso redor estiver junto. Então, são conceitos que muitas vezes a gente até compartilha mais na teoria, mas ainda não conseguimos atingir a essência verdadeira deles. Então, o amor é ser muito mais do que o amor como a gente entende, como a gente percebe, como a gente acha que deva ser. Até o amor puro, incondicional, que a gente imagina, que a gente projeta, provavelmente ainda está muito distante da realidade do que é um amor em que nada existe para mim. Tem que ser para tudo, para todos. E isso é uma lição que eu acho bem importante da gente refletir. O amor que a gente busca, qual é? A essência do que a gente quer para o universo, que a gente se une aqui toda manhã para fazer, qual é? Eu lembrei do exemplo que o Paulo falou, né? Da senhora que adotou o menino, né? Nossa, esse aí é amor mesmo, né? Isso não é para qualquer um. Não, só um minutinho. Esse negócio de adotar, eu me lembrei se foi ontem ou anteontem. Eu vi um caso de uma mulher, que eu não sei nem de que país era, nada, que ela ia adotar um menino, que, se não me engano, na África. Mas quando ela esteve lá, ela conheceu a família toda, então ela desistiu. Ao invés de adotá-lo e tirá-lo do meio, ela passou a ser a patrocinadora, né? Sem tirá-lo da sua família. Eu achei isso tão diferente, né? E tão emocionante. Quer dizer, na verdade, ela não adotou uma criança e deixou o resto da família passando pelas mesmas condições de dificuldades. Ela entendeu que ele, por algum motivo, tem de estar ali vivenciando aquilo, mas ela pode tornar a vida não só dele, mas de todos aqueles membros da família que vieram juntos para enfrentar essa dificuldade um pouco melhor. E isso demonstra um amor, uma dedicação, uma beleza de sentimentos que é muito maior do que simplesmente você ir adotar uma criança de uma família que tem dificuldades, tirá-la do meio, torná-la uma pessoa com condições melhores, talvez até ela se sinta mais feliz com isso. Mas e a família que ele veio aqui participar? As relações, as integrações que eles deveriam ter, até as dificuldades que eles deveriam passar juntos para sustentar e apoiar os outros e vencê-las juntos. A que nível essa interferência pode chegar? Então, isso é mais um ponto de reflexão que a gente tem que ter. O adotar é um ato lindo, mas simplesmente adotar uma criança e fazer um ser ter uma chance, muito entre aspas, melhor, é realmente a escolha certa a se fazer,
Ou isso é dentro da cabeça, da mentalidade que a gente tem aqui? Ah, se ele está num lugar ruim, vamos levar ele para um lugar melhor, que tudo se resolve. Mas não se resolve. A família dele, aquela área onde ele vivia, continua nas mesmas condições. E talvez, se ao invés de tirá-lo de lá, a gente apoiasse e mantivesse ele lá, o efeito até sobre a comunidade poderia ter sido melhor. É um tema extremamente complexo, sabe? Eu falo por experiência, né? E converso muito com meu filho, e hoje ele vai fazer 30 anos, com 19 anos ele buscou a família biológica dele. E ele está com a gente desde 2 dias de nascido, né? E foi uma busca dele, né? E ele vive isso, né? De vez em quando ele vai visitar a família biológica, e isso dentro dele é extremamente complexo, muito mais complexo para ele do que para mim, né? Para mim isso foi só uma outra forma de ter filhos, né? Como se diz, natural, cesariano ou adoção. Para mim é filho do mesmo jeito, né? Mas para ele é um olhar completamente diferente. E cada um vai ter um olhar diferente, porque aquilo o afeta de uma maneira diferente, completamente diferente da minha filha. Ela nunca, pelo menos ela nunca externalizou seu drama interno, né? Isso é muito, muito interessante, é uma temática que me toca muito, né? Mas vamos adiante. Este escancara os braços ao infinito e possui tudo sem nada pedir, né? O amor do Espírito, né? Que novo espaço darão à vida as mais altas paixões? Quanta sutileza e profundidade de gozos possuirá o homem futuro, que sem dúvida olhará com náusea as festas brutais dos sentidos como concebeis hoje? Que música será então a vida, fundida na harmonia do universo? A paixão desmaterializar-se-á até o superamor do santo, gozo real e altíssimo, fenômeno não assexual, mas supersexual, pretendido para ser seu termo complementar que está além da vida, no seio das forças cósmicas. Na solidão dos silêncios imensos, o santo ama, com a alma hipersensível, estendida e aberta a todas as vibrações do infinito, em um pulso impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. Ele está colocando de uma maneira tal que fica às vezes até muito distante para nós pobres mortais, né? Essa hipersensibilidade da pessoa que tem um altruísmo extremamente elevado, né? Em que você não olha só para o próprio umbigo, não olha só para a própria família, você tem uma visão muito mais abrangente. Se admira, mas fica até difícil entender com a sua extensão completa, né? Se vos parece sozinho, ele está com o invisível, a qual estende os braços no êxtase de um supremo e amplíssimo amplexo. Alguma coisa lhe responde do imponderável, inflama e o sacia. E um incêndio que tornaria cinza qualquer ser humano. Arde o amor que abraça o universo, no mistério de sobre-humana paixão. Cristo abre doloridos braços na cruz,
E São Francisco, no Verna, abre os braços a Cristo. De fato, né, quando você tem a visão de Jesus na cruz, com os braços abertos, né, para nós, pobres mortais, ele está preso na cruz. Para ele está completamente livre, com os braços abertos para a humanidade inteira. Então, depende do ponto de vista, né? Ou da percepção que se tem, né? Capítulo 83. Quando Ismael falou que depois do capítulo 67 ia ficar mais fácil, né? Enquanto dava para a gente ficar discutindo, é porque estava mais fácil. Mas agora a gente só consegue coçar a cabeça, né? Foi o Ismael que falou, né? Você não entendeu. Eu posso falar uma coisa? Pode. O que acontece? Aqui na cruz, né? Então, é adolescente, que negócio catolicismo e tal, né? Olha só que coisa interessante. Então, eu queria saber como é que Jesus tinha sofrido, aquela coisa toda, aquela ignorância que como você acabou de falar, a gente vê Jesus crucificado na cruz, né? E aí eu estava, assim, fazendo atividade física, que eu queria ser forte, aquela coisa de adolescente. Eu devia ter uns 17, 16 anos, sabe? Para aparecer para as meninas, aquela coisa toda que a gente só sabe. Eu estava fazendo uma barra, aí um cara falou assim, você faz a barra crucifixo, que é mais difícil. Aí eu comecei a fazer. Cara, aí sabe o que me falaram? Aí falou assim, para você sentir a dor que Cristo sentiu na cruz, fica parado com os braços abertos. Essa dor de lacerar foi isso que aconteceu. Aquilo ali me marcou, fazendo uma atividade física para querer aparecer, e tive uma lição fantástica. É só isso. Legal, bacana. O super-homem, né? Aí quando vem a palavra super-homem, a gente já imagina o super-homem vestido de azul, com a cueca vermelha por cima, né? Mas ele está falando aqui de outro super-homem, né? Que vai muito além, muito, muito além disso. Acompanhamos o homem nas suas ascensões pelos caminhos do trabalho, da renúncia, da dor, do amor, todos convergentes para sua maturação biológica e sua transformação em super-homem. No ápice da evolução que estamos seguindo desde os mais baixos estados da matéria, esse é o novo ser que o amanhã gerará. Sua criação é hoje a mais alta tensão da vida, é vossa fase alfa. Finalmente, chegamos ao ápice do vosso concebível. Quem é o super-homem? Suas sensações, seus instintos demonstram no estado de aquisição concluída as qualidades que no homem estão no estado de formação. As virtudes mostradas pelos ideais, os superconceitos para cuja conquista no campo moral e intelectual a normalidade trabalha com esforço. Estão definitivamente assimilados e alcançados pela zona de estabilização do instinto. Deixa eu ler de novo para eu entender o que ele quis dizer com isso. As virtudes mostradas pelos ideais, os superconceitos para cuja conquista no campo moral e intelectual a normalidade trabalha com esforço, estão definitivamente assimilados e alcançados pela zona de estabilização do instinto. Ah, tá. O super-homem, seja ele poeta, artista, músico, filósofo, cientista, herói, chefe, santo, seja ele de preferência um intelectual que desenvolve as forças do pensamento, um dinâmico da vontade e da ação,
ou um místico que cria no campo do sentimento do amor, no ímpeto de sua fecundidade, ele é sempre um tipo de superconsciência, e na sublimação de sua personalidade, um gênio. Ele é o supertipo do futuro, uma antecipação das metas humanas. Sua zona de vida, onde reside seu trabalho de construção, está situada no inconcebível. Os normais podem passar a vida sem jamais mencionar o espírito. Para o gênio, essa é a mais intensa realidade da vida. Resultado de imenso trabalho no tempo. Ele sintetiza os produtos mais altos da evolução e da raça, mas está sozinho e o sabe. Isso me veio à cabeça aqui duas ideias que vieram essa semana. De um espiritualista, né, na internet, que falava das limitações que a ciência impõe, né, porque é uma ciência completamente materialista. E aí me veio aquela série Cosmos, do Carl Sagan, né, quando você viu o Carl Sagan falando de ciência, falando da ciência material, falando da enormidade do universo, e ele tem depois que vocês tiverem a oportunidade, que chama, tem no YouTube, que foi tirado da série Cosmos, chama-se Pálido Ponto Azul. O Carl Sagan foi um dos caras que incentivou a ida da nave que já saiu, como é que chama? Voyager. Hã? A Voyager. A Voyager, a Voyager. E a Voyager, quando ela passou perto de Saturno, o Carl Sagan falou assim, faz ela olhar para trás e tirar uma foto. A Voyager, então, quando passou perto de Saturno, olhou para trás, né, tudo controlado, e tirou uma foto. Dentro dessa foto, é uma foto muito bonita, né, mas ela tem um pálido ponto azul perto dos anéis de Saturno. Aquele pálido ponto azul é o planeta Terra. E ali, de uma forma assim, extremamente bonita, né, ele fala, ali está toda a humanidade. Naquele pálido ponto azul. Ali a gente vê toda a história dos últimos 5.000 anos de história, né, que tem registros escritos, as lutas, os amores, as guerras, né, e ele fala sobre a enormidade do universo e como é que a ciência, através dessa concepção grandiosa, nos permite a ser mais humildes, porque não somos melhores do que ninguém. A Terra não é um planeta melhor do que qualquer outro planeta, né? A espécie humana não é uma espécie melhor que outras espécies, né? E a partir do momento que a gente tem concepção disso, a grandiosidade é você ter essa capacidade de conceber isso. Ele coloca que quando a gente estuda o universo, é como se o universo estivesse se conhecendo a si mesmo, né? Olhando para dentro de si. Numa visão bem cósmica, né? Bem cosmológica, né? E foram uma das frases mais espiritualizantes, né, que eu já vi, dita por um cara que, para a maior parte das pessoas, era um materialista, né, em que eu, dentro da universidade, os meus companheiros de trabalho que se dizem ateus, são os que fazem um trabalho extremamente grandioso de recepção, de levar o conhecimento, e que trabalhos humanitários, do que muitos religiosos de carteirinha, sabe? Que, como dizia Jesus, hipócritas, né? No sentido, não estou falando que é todos não, tá? Já estou falando alguns,
né? Mas na época de Jesus não era diferente, né? E isso é muito, muito, muito interessante, né? Quando você tem essa concepção como um todo, e você sai de você mesmo e você olha o universo como um todo, é fascinante, é fascinante. Eu digo isso porque aí de vez em quando eu viajo mesmo, fico olhando para as estrelas e falo assim, nossa, isso aqui é grande demais, né? É, é, é assim, é quase um êxtase espiritual quando você olha para as estrelas.